Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Sejam bem-vindos todos os empreendedores, para empreendedores, teleempreendedores. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Pimentel. Tudo bom, Gustavo? Olá, Rafael, tudo bom? Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando com vocês de mais um programa aí, conversando de sexta. Legal, a gente que agradece a tua disponibilidade, Gustavo. E aí, eu quero dar boa noite aí pro pessoal que está no YouTube já, Humberto, Ana Maria. Legal, gente, vocês querendo, bota aí seus comentários, as suas perguntas e a gente vai buscar atendê-los aí, tá? Então, eu queria convidar primeiro o povo aí que tá chegando, que for assistir depois, a acessar as nossas redes sociais, tá bom? Vou botar aí na tela, né? Então, você pode acessar lá o www.liderare.org e lá você vai ter acesso ao nosso calendário de eventos, as novidades, tá? Você também nos encontra nas redes sociais, né? Claro, ali no @liderologia. Você consegue lá no Instagram, Facebook e no YouTube também. A gente está transmitindo agora via YouTube. Então, se você assinar, botar lá desculpe, o sininho, você vai ser lembrado na hora das nossas lives, tá? Então fica bem prático. Bom, hoje a gente tem esse convidado, Gustavo Pimentel, que é meu amigão aí desde o IPC lá, né? Então, a gente já vai logo falar com o Gustavo. Eu quero primeiro fazer um convite para vocês aí do Congresso de Empreendedorismo do IPC. Passar o clipe aqui, tá? Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo? Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismoevolutivo.iipc.org. Joia, anota aí na agenda, 11 a 15 de novembro desse ano. Save the date. Tu vai estar lá, Gustavo? É um excelente evento, estarei participando também, é um congresso fantástico. Já participei de edições anteriores desse congresso, certamente é um evento muito rico aí que traz grandes reflexões dessa temática empreendedorismo evolutivo. Ai, que joia. Legal. Então, agora, gente, eu vou apresentar aí o Gustavo para vocês. Hoje ele veio trazendo o tema do empreendedorismo convencional ao empreendedorismo evolutivo, tá? O Gustavo, ele é empreendedor e empresário há mais de 15 anos. Ele tem MBA em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. E também MBA em gestão de marcas, que é o branding, com especialização em administração de empresas, em coaching e marketing digital. Ele é graduado na área de tecnologia da informação e ele é voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente desde 2012, tenepsista desde 2016 e agora, atualmente, ele é voluntário, membro do Colegiado de Comunicação do IPC SED. Ufa, que ficha, que FEP, hein, Gustavo? Estamos Legal. trabalhando, estamos fazendo um esforço aí para que esse processo empreendedor avance, né? Esse é o movimento aí. Legal. Então, começa contando para a gente aí de onde é que veio a inspiração, assim, de falar desse tema. Olha, esse tema, na verdade, é resultado de um movimento pessoal, né? Que naturalmente eu em toda a minha vida, nessa minha vida, eu venho trabalhando muito essa questão do empreendedorismo. Sempre me reconheci desde muito jovem com traços empreendedores de materializar coisas, de
né, de ter o próprio negócio, de ter autonomia financeira desde muito cedo. E só que num dado momento eu percebi que empreender por empreender, isso pode acabar sendo até negativo em alguns casos, né? Isso pode gerar um desvio proexológico, isso pode trazer insatisfações íntimas para as pessoas. Olá, Cristiane. E o meu movimento foi isso, eu identifiquei isso em algum momento da minha jornada ali, onde eu parei para olhar um pouco mais para mim como pessoa, como consciência, né, nesse processo evolutivo, e entendi que eu precisaria fazer alguns ajustes de rota, inclusive no modelo de empresa que eu queria ter, né, para que passasse a ter uma conotação mais pró-evolutiva, mais assistencial, onde eu pudesse contribuir mais com o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, e foi aí que aconteceu uma transição de uma atuação puramente focada no empreendedorismo convencional, que é muito voltado para o capital, né, para a questão financeira, para uma atuação mais pró-evolutiva, onde você passa a ter um olhar que vai um pouco além da questão da saúde financeira do negócio, né? Que também Então, é importante, né? Mas vamos dizer assim que exato, é porque a energia densa precisa, né? isso. Sem saúde financeira, nenhum empreendimento se sustenta de pé, né? Então, ele precisa de equilíbrio, saúde financeira. A questão toda é onde você coloca o foco apenas, né? Se você colocar o foco só nisso, você deixa de aproveitar muitas oportunidades evolutivas que essa condição de empreendedor te traz. Então, hoje eu busco expandir um pouco mais esse olhar para trazer um pouco mais isso para o nosso dia a dia, para trazer isso para a rotina, né? Para que não fique aquela coisa de 8 horas do meu dia eu trabalho e uma pequena parcela do meu dia eu me dedico para empreendimentos evolutivos, né? Sim, sim. Ó, aproveitar, pessoal, aqui, dar boa noite. Oi, Cris, tudo bom? Olá, tudo bom, pessoal? Legal. Olá, Tudo bom? Cristiane. Então tá. Vou aproveitar aqui, eu tenho um monte de perguntas, tá, Gustavo? Mas a gente prioriza aqui o pessoal que participa pelo YouTube. Humberto está perguntando o seguinte, ó, pode citar exemplo de empreendimento evolutivo e seus benefícios? Claro, com toda certeza. Humberto, o que que seria um empreendimento evolutivo? É um empreendimento que tenha um foco eh, em assistência, um foco em ajudar outras pessoas, um foco que ajude a esclarecer outras pessoas para que elas passem a pensar de uma forma diferente, né? Você tem uma contribuição social, você tem uma contribuição com a saúde holossomática, né? Com todos os veículos de manifestação da consciência. Então, tem vários tipos de empreendimentos que podem ter essa conotação evolutiva. E os benefícios disso, penso que está muito ligado com o resultado da ação daquele empreendimento, né? Então, você tem um benefício social, onde as pessoas que se aproveitam daquele empreendimento, seja na educação, seja na saúde, seja em algum outro tipo de empreendimento, uma tecnologia, enfim, e também para o próprio empreendedor, porque você na condição de empreendedor que está começando a buscar um pouco mais uma atuação com um viés evolutivo, tanto para você enquanto empreendedor, quanto também para as pessoas que de alguma forma tomarão contato com o seu empreendimento, você passa a também entrar dentro de um maxi mecanismo assistencial aí, onde existem consciências extrafísicas que passam a ter interesse no teu projeto, que passam a trabalhar ombro a ombro ali em algumas ações que você faz para que aquele projeto venha a ter a repercussão positiva necessária para que aquela assistência seja ampliada, né? Então, tem muitos benefícios, tanto para o empreendedor, quanto de maneira abrangente aí, social. Eu queria contribuir também, Humberto, que assim, a gente não precisa confundir um empreendimento com uma empresa, ou ser empresário.
O empreendimento ele pode ser, por exemplo, um programa como esse aqui, que a gente faz, Isso. o Conversa e Sexta, que trabalha no esclarecimento. Pode ser um livro em que você também está fazendo esclarecimento. Pode ser um projeto na empresa que você trabalha, né, que visa o Isso. melhor para todos, né? Assim, um dos indicadores que é evolutivo é você pensar que aquilo ele não é o melhor só para você, ou só para o seu chefe, né, ou só para alguém, mas ele é o melhor para todos. E esse melhor para todos, né, ele pode muitas vezes não ser o melhor especificamente para mim. Então a gente tem que ter isso é um pouco do que é cosmoética, né, que a gente se Sim. movimentar evolutivamente, né? Exato, exatamente. E, Né? acima de tudo, um empreendimento evolutivo precisa ser pautado na cosmoética, né? Ficaria muito incoerente a gente pensar num projeto evolutivo de qualquer conotação que seja que não estivesse em linha com alguma questão cosmoética, né? Então é muito importante isso aí. Gustavo, Cris, quer falar? Pode falar. Queria. Gustavo, eu estava aqui pensando, quando a gente fala empreendedorismo evolutivo, né? Hoje eu estava conversando com o Rafa e eu estava pensando numa hipótese. E se você tem, o que você acha sobre isso, né? Quando você investe no empreendedorismo e ele tem essa conotação de ser evolutivo, né? Se as coisas você observa que fluem melhor, em termos de ações da própria empresa, em termos de captação de clientes, se você acha que você pensa assim, sabe, é aquilo que tudo está correndo muito bem, né? Não estou dizendo tudo, mas parece que tudo flui, entendeu? Sim. Você já teve essa experiência? Sim, eu acho que isso é um laboratório diário, né, que a gente vivencia atuando dessa forma. Agora, a gente tem que pensar que empreender evolutivamente é estar no contrafluxo da sociedade, e muitas vezes. E estar no contrafluxo da sociedade significa que você sim vai se sentir no fluxo daquele processo evolutivo, porém, sabendo da existência dos contrafluxos. O que eu chamo de contrafluxo? Você vai deixar de atender demandas da sociedade que você já entende que não é cosmoética, que você já entende que não é só o dinheiro pelo dinheiro. Então, eu penso assim, a gente tem você busca assim, você percebe situações onde existe uma atuação, às vezes, dos amparadores, para que você tenha ali uma sustentabilidade financeira, porém nunca em excesso, sempre na dose necessária para que você tenha um empreendimento acontecendo de forma equilibrada, né? Então, esse Então, uma percepção assim muito é, é, presente para nós. é interessante que você está falando isso, está vindo assim, veio na minha cabeça agora assim, uma balança, né? Então a gente está sempre fazendo essa análise. É cosmoético? Não é cosmoético? E quando você opta por aquele outro lado da balança, da cosmoética, parece que o negócio vai, né? Mas quando Perfeito. você optou pelo outro lado, o negócio trava de um jeito que você fica assim, não entende, né? Então, eu Sim. acho que essa visão aí que a gente tem do paradigma consciencial ajuda a gente também nesse processo, né? Pelo Exato, menos Mas, é o que eu tenho mas não quer percebido. dizer que sejam flores também, né? Sim, Porque sim, sim, sim. cada um tem um processo, né? Então agora eu vou montar um negócio e vai ser evolutivo e vai dar tudo certo, eu vai vou dar vender tudo um muito Não, livro. certo. não, 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 não é por aí. não. É, O empreendedor, o empresário ali, ele tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer a lição de casa, se preparar muito bem, buscar realmente uma capacitação necessária para que aquele empreendimento aconteça, né? Isso é muito importante. Rafa, não pode ser ingênuo, é isso que o Rafa quis dizer, né? Isso aí. E também não achar assim, não querer transferir uma responsabilidade que é sua para o amparo, por exemplo, né? Ah, sim, com certeza. Terceirizar, já pensou? Terceirizar, é. Mas o É que eu isso acho mesmo. interessante é estar sempre pensando nesse outro lado, né? Que normalmente a gente não pensaria, né? Isso. Eu acho que empreender evolutivamente é trazer um pouco da multidimensionalidade também para dentro do seu dia a dia como empresário, como empreendedor, seja em qualquer projeto que você esteja inserido. É justamente esse olhar mais abrangente, mais amplo, que começa a te fazer perceber, por exemplo,
Por que determinadas pessoas se aproximam de você enquanto colaboradores? Por que determinado cliente chegou até a sua empresa, né? O que você tem para resolver naquele contexto? Então, você percebe que a rotina de um empreendimento evolutivo ali, seja no formato de empresa, né? Nada é à toa, tudo tem um propósito ali, tudo tem um motivo acontecendo ali, que se você está atento às repercussões que você tem, né, nas experiências parapsíquicas, nas experiências de TENEPS, você começa a ver que está tudo muito conectado, tudo muito interligado, e o que acontece no dia a dia ali da empresa é só um reflexo dessa conexão aí que está tudo acontecendo, né? Porque os clientes, fornecedores, funcionários, parceiros, eles são o grupo Karma também, né? E sendo, tem toda essa repercussão, né? Tem tudo a ver, né, com o empreendedor, né? Perfeito, é isso aí, é como eu penso também, e no dia a dia as experiências que eu tenho apontam muito para isso. Eu acho que existe um processo, muitas vezes, de reconciliação, muitas vezes de reparação, né, de recomposição, tem muito disso acontecendo dentro da nossa atuação ali no dia a dia. É isso aí. Legal, eu queria dar aqui boa noite também a Michele, o Marcelo, tá lá da Suíça, já é de madrugada aqui. Obrigado, pessoal, pela participação. Coloque suas perguntas aí. Né? O Gustavo, apresentei ele no início aqui, para vocês que não chegaram. Lá no início, o Gustavo é empreendedor, aí também é voluntário do IPC na área de comunicação. Tá? E, bom, daí vocês depois olhem de novo lá no início, não vou repetir tudo aí. Ô Gustavo, lá no início, quando é que você percebeu, porque muitas vezes a gente vai seguindo, né, a carreira e quando vê a coisa já aconteceu, mas você percebeu que era a sua onda ser um empreendedor, também empresário e tudo? Eu percebi muito cedo, né? Minha primeira tentativa de materializar um empreendimento foi aos 9, 10 anos de idade. Eu comecei a vender sorvetes na cidade de Aparecida do Norte, onde tem a Basílica lá de Aparecida. E ali eu comecei a fazer meu primeiro capital, meu primeiro pé de meia naquela época, dentro das possibilidades ali, claro, né? E em algum momento a gente foi impedido porque mudaram as normas lá da região e não era permitido mais fazer aquilo. E aí eu comecei a estudar informática, e aos 14, 15 anos. Aos 16 anos eu já dava aula de informática, e com 17 anos eu comecei um primeiro projeto que foi uma loja de informática, e eu estava com tudo pronto para abrir a loja, o ponto alugado e tudo, e depois eu fui descobrir que eu não podia formalizar aquela empresa porque eu era menor de idade. E aí fui atrás de um sócio, busquei um sócio maior de idade e o negócio aconteceu. A loja abriu, comecei a tocar o projeto e fiquei quase 2 anos com a loja na época. E foi quando eu me mudei para São Paulo, daí eu me desfiz da loja, mudei para São Paulo, comecei minha atuação na área de tecnologia, né, estudando tecnologia, fiquei pouquíssimo tempo como funcionário, daqui a pouco já estava eu de novo com outra empresa. Então, assim, para mim sempre foi muito nato essa questão do empreendedorismo, sempre fez muito sentido eu ter o meu próprio negócio, ter a minha própria autonomia nas minhas ações, nas minhas atitudes, e é algo que para mim é um valor, né? Eu já abri mão de oportunidades, assim, de trabalhar para outras empresas com salários altíssimos, porque eu dei preferência por ter o meu próprio negócio, né? Então, eu não abriria mão hoje disso, porque entendo a importância que o empreendedorismo tem nessa minha programação existencial. Legal. Lembrando para o pessoal, né, que cada um tem uma linha de ProExis, né? Então tem as suas próprias experiências aí, né? Perfeito. Então, exatamente. Gustavo, Oi? agora eu fiquei com uma outra dúvida. Vamos lá. Em relação, quando a gente fala de empreendedorismo, então as pessoas têm aí a gente sabe que hoje tem perfis de empresa, né?
em que a pessoa pode atuar de forma individual, mas alguns optam pela sociedade. E aí, quando a gente tem essa questão aí do empreendedorismo evolutivo, como que é você trabalhar com o sócio, né, em relação ao paradigma consciencial, né? Você já passou por essa experiência? Segura Certamente. aí, segura aí, segura aí que a gente tem aqui uma novidade, né? Nós temos uma colunista estreante hoje que vai falar para nós sobre finanças libertárias. Roda aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finanças Libertárias. Bom, o tema de hoje é guardar dinheiro. Esse tema é um tema bem interessante, em que Morgan Housel, que é autor do livro Psicologia Financeira, aborda de uma forma bem simples. Bom, a primeira pergunta que o autor responde é o seguinte: as pessoas elas precisam ser convencidas a guardar dinheiro? Segundo o autor, a resposta é sim, muitas precisam. E ele ainda coloca da seguinte forma: a partir de um determinado nível de rendimento, as pessoas se enquadram em 3 grupos: os que guardam dinheiro, os que acham que não conseguem fazer isso e os que acham que não precisam fazer isso. Você já parou para pensar em que grupo você se enquadra? Bom, aprofundando um pouco mais, ele explica que a ideia de guardar dinheiro é uma ideia simples, mas ela é uma ideia comum de ser ignorada. Por quê? Porque acumular uma fortuna tem pouco a ver com seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com quanto você economiza regularmente. Nesse caso, a ideia é simples, é fácil de ser compreendida, mas é muito comum as pessoas pensarem no curto prazo. Então, quando as pessoas pensam no curto prazo, elas pensam em acumular grandes quantias no curto prazo, né? Então, e de uma forma geral, porque não tem paciência no que se refere ao longo prazo. Então, a meta é pensar mais no longo prazo e, principalmente, para os que não estão com a casa organizada, a meta é organizar a casa para ter uma sobra a fim de economizar uma determinada quantia todo mês e manter constância. Um abraço, pessoal, e até a próxima edição do Finanças Libertárias. Parabéns pela estreia, muito bom, Cris. Excelente. Esse tema é muito Obrigada. bom, hein? E aí, Gustavo, quer que eu repita a pergunta? Está na memória? Não, eu tô com ela na cabeça aqui. Vai lá. Eu acho que a pergunta da Cristiane, ela é excelente. E o que eu digo é o seguinte, né? Quando você pensa em empreendimentos evolutivos, ou mesmo quando você pensa no processo da cosmoética, você tem que pensar de uma maneira muito lúcida de onde você coloca as suas energias, onde você entra, onde você escolhe estar inserido, né? E certamente você escolher um sócio faz parte desse olhar que você tem que ter, né? Eu tive uma casuística que eu posso compartilhar aqui, que fazia parte de uma sociedade na área de tecnologia da informação. Era uma empresa já que estava bem consolidada, que tinha um faturamento bastante significativo. É uma empresa que eu fundei junto com uma outra pessoa, porém foi um momento anterior à minha chegada na Conscienciologia. Então, o que eu olhei depois de alguns anos, né? Haviam alguns traços, né, que me afinizavam com aquela outra consciência naquele momento lá atrás, anterior à Conscienciologia. E que passado alguns anos, onde eu fiz um movimento, né, de me reencontrar, de entender melhor quem eu sou, de recuperar os cons ali de curso intermissivo, chegou num certo ponto que aquela afinidade ela deixou de existir. Por quê? Porque os valores da pessoa eram um e os meus valores eram outros. E começou a ter muita
diferença no dia a dia, ficou muito gritante essa diferença, e eu penso que o que a gente tem que fazer nesse momento é não criar interprisões a partir disso, né? Pelo contrário, é entender de forma lúcida como sair dessa situação sem que aquilo se transforme num problema, né? E foi o que eu fiz. Eu, por exemplo, nessa minha sociedade, eu tentei de algumas formas vender a minha parte, não consegui. Ele, inclusive, havia uma promessa de comprar a minha parte, mas não se cumpriu, porque, obviamente, eu era o cabeça do negócio, ninguém tinha interesse que eu saísse do negócio, e eu abri mão da minha parte. Eu saí da empresa abrindo mão da minha parte, uma quantia certamente muito superior a R$ 1 milhão, muito superior a isso. E, assim, são pedágios que você olha, você tem que falar assim: eu quero continuar fazendo parte de um contexto onde eu não me vejo mais inserido nesse padrão de energia, nesse padrão de consciências que eu estou tendo contato, ou mesmo o empreendedorismo convencional só pelo capital, ou eu quero colocar as minhas energias em algo mais pró-evolutivo, mais assistencial, mais homeostático, mais saudável, né? Então, eu optei, por exemplo, por fazer uma mudança. Eu já tinha essa segunda empresa que eu toco hoje de forma exclusiva, meu tempo hoje voltado para ela. E claro que a minha outra operação era menor do que essa empresa que eu saí, então hoje a gente está ganhando velocidade, tração, fazendo o negócio crescer de novo, mas com esse viés muito mais evolutivo de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, para o crescimento das empresas de forma mais lúcida. Então é uma escolha que está aí em linha com a sua pergunta, né? De qual é o sócio que você quer ter. Isso é uma opinião, isso é uma decisão extremamente importante. A maxi-dissidência, né, que eu acho que é o que você buscou fazer, ela pode ter um custo inicial tangível no intrafísico, né? Mas que Total. é bom o pessoal saber disso aí. Isso é uma experiência única aí, bacana. Intra e extrafísica, né? Eu diria que as repercussões extrafísicas são muito maiores e abrangentes do que no intrafísico, muito maiores. Tem o grupo lá, né? É isso aí. Pois isso é. mesmo. É importante investir na autopesquisa, na lucidez aí para poder. Que também isso não se faz de uma hora para outra, né, Gustavo? Não, foram alguns anos de planejamento, de reflexões, de ponderações, não é uma coisa de uma hora para outra, e também não é uma fórmula que sirva para todo mundo, não é para todo mundo sair fazendo isso, porque, na verdade, isso foi o meu processo ali, que eu entendi, diante de uma série de circunstâncias, que o melhor a ser feito ali era a minha retirada, né? Então, cada caso precisa ser estudado, avaliado com individualidade mesmo, né? Isso é o mais importante. Legal. Você já escreveu sobre essa casuística aí? Não, ainda não escrevi. Essa mudança Vale teve 2 anos que está acontecendo, 2 anos e 3 meses aí, mais ou menos, e aconteceu que, posterior a isso, a minha disponibilidade acabou ficando bastante comprometida por conta das demandas que foram aparecendo, né? Então, era essa a pergunta seguinte que eu ia fazer, né? Como que eu acho que fica desperta isso? muito interesse isso aí, sabe? Quando você se disponibiliza para assistência, a assistência vem até você, né? Daí tem que trabalhar. Porque a tendência é você olhar como se fosse novela, né? Ali desfez uma sociedade, você perdeu tudo, o outro ficou com tudo, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, a minha outra pergunta era essa mesmo, é saber como que foi porque a questão de uma sociedade é quase igual a um relacionamento conjugal, né? Então, você desfez o relacionamento, e como que você fica depois disso, né? Deve ter acontecido algumas outras situações aí que você não ficou na mão, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que o processo todo foi muito amparado. Eu sinto que, embora tenha sido um posicionamento difícil, foi um posicionamento muito amparado, muito lúcido, uma escolha
clara depois de posicionada, que trouxe repercussões posterior à decisão, né, de forma muito positiva. Eu vejo hoje assim, eu não trocaria a minha vida de hoje com a vida que eu tinha antes, né? Então, ainda que financeiramente falando, eu não esteja na mesma condição que eu tinha antes. Só que aí entra o viés evolutivo da história, né? O que está contribuindo mais para a minha evolução e para a contribuição da evolução das consciências que eu tenho contato no dia a dia hoje? Então, certamente, o cenário de hoje, ele é muito mais evolutivo, né? Ele configura muito mais um empreendedorismo evolutivo do que anteriormente, que era uma empresa de tecnologia com foco puramente no capital, né? Na construção de capital. Ô, Gustavo, lá, em algum momento, você falou bem no iniciozinho, em algum momento você passou da visão mais intrafísica do negócio para a visão evolutiva. Aconteceu alguma coisa mais marcante, algum investimento no parapsiquismo, sei lá, tem a ver com autopesquisa? O que aconteceu? Naturalmente foi assim, eu comecei na Conscienciologia em 2009 para 2010. 2010 eu comecei a voluntariar e desde então eu fiz uma imersão muito grande no investimento em mim, né? De fazer muitos cursos de autoconhecimento, autopesquisa, cursos de campo que a gente chama, né? Na Conscienciologia, que são campos energéticos, como o curso ECP2 lá do IIPC. Eu fiz, acho que quase 20 cursos desse ECP2. E são cursos que trazem para a gente grandes reflexões, né? E em alguns momentos eu comecei a entender que estar atuando apenas naquele formato de construção de capital, aquilo era uma automimese para mim. Ou seja, era algo repetitivo que eu já tinha feito em muitas outras vidas, né? De construir capital, de ter dinheiro, tanto que muita gente tem muita dificuldade de fazer dinheiro na vida, né? E eu tenho muita facilidade. Se eu ficar, sei lá, se amanhã eu quebrar, eu dou 6 meses para mim e tá bem de novo, porque eu sei como fazer o negócio. O caminho. Não tem mistério. É você escolher um problema que você sabe resolver, vai ajudar as pessoas, o negócio chega. Então, não tem mas mistério. calma nessa hora. Aí o pessoal vai ficar muito interessado nessa parte. Você vai ter que voltar outro dia aqui. A gente pode falar um pouco disso no outro momento, com toda certeza. Mas o que eu digo? Isso trouxe reflexões para mim dentro desse movimento de, poxa, eu quero atuar com assistência no meu dia integral e não numa fatia do meu dia que é no meu voluntariado. Eu quero ajudar o processo evolutivo das pessoas, né, atuar de forma multidimensional 24 horas por dia e não só numa fração do meu dia. Então, isso ficou presente na minha rotina durante um bom tempo. Foi quando, em 2014, eu comecei essa minha segunda empresa, e de 2014 a 2020 foi o período que eu fiz essa transição, né? Então, para vocês verem que não foi uma coisa assim, de um dia para o outro que aconteceu, fiz um curso, agora saí de lá com um monte de ideia na cabeça e vou fazer uma mudança. Não, foi uma coisa profunda, que teve que ter sido muito pensado. Eu acho até que eu poderia ter feito em um pouco menos de tempo, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho que eu acabei ficando, né, um pouco mais ali. Mas deu tudo certo, eu acho que o saldo hoje é muito positivo. Mas é isso, houve sim, né, o grande momento de virada de chave foi olhar mais para dentro.Esse foi o grande viés aí. Cris, você tem alguma coisa? Como eu te falei, eu tenho 1000 perguntas aqui. Se você tiver agora... uma, mete aí, porque senão eu vou atropelando aqui. Pergunta, Rafa, pode perguntar. Gustavo, eu sei, o público aí, eu e o Gustavo já até trabalhamos junto aí em curso lá no IPC, a gente é amigão aí. E o Gustavo é um projetor lúcido aí, ele investiu bastante na projeciologia.
Você tem alguma, caso isso, você possa contribuir aí com esse debate a respeito de projeção, empreendedorismo, alguma coisa nessa linha? Tenho, e eu acho até legal ressaltar um pouco disso, porque quando a gente fala em empreendedorismo, existe uma tendência da gente pensar no mundo empresarial, né? E, e não precisa ser sempre assim. O que aconteceu, por exemplo, quando eu conheci a Conscienciologia? Quando eu ouvi falar de projeção consciente, experiência fora do corpo, eu não sabia direito ainda o que era aquilo, mas eu tinha certeza íntima de que eu dominava aquilo em momentos anteriores. E o que eu fiz usando daí, né, dos meus traços ali de empreendedor, logo no começo da minha jornada de estudos, de pesquisas ali, de autopesquisa, né? Eu estabeleci para mim um período de 6 meses. Eu falei, em 6 meses eu preciso desenvolver a experiência fora do corpo. Eu preciso ter essa experimentação para eu não ficar só na teoria, eu quero ir para a prática. E eu nunca tinha tido uma experiência lúcida anterior a isso, né? Então eu coloquei todos aqueles traços, forças, né? Os trafores ali de um empreendedor, de determinação, de disciplina, de ser uma pessoa focada naquilo que você está buscando. E apliquei técnicas projetivas durante um período de 6 meses, quase que diariamente. E aquilo ali certamente me trouxe muitas experiências, né? Eu comecei a vivenciar fenômenos que até então eu não vivenciava antes. Comecei a ter experiências parapsíquicas que não tinha tido anterior, né? Então foi isso é um exemplo prático do quanto que os traços ali de um empreendedor podem ser empregados num projeto pessoal ali de desenvolvimento de alguma coisa que você entenda que faça sentido para você, né? Então, aquilo foi o grande momento de virada de chave, porque quando eu comecei a vivenciar mais, experimentar mais fenômenos, aquilo me fixou dentro desse paradigma, né? Que não dá para a gente ficar só na teoria, a gente precisa da experimentação. E me trouxe muita segurança, autoconfiança para seguir adiante com os meus estudos nessa área, né? Então, foi nessa época. Eu tive muita experiência lúcida lá atrás, passei agora um bom período sem ter experiências, porque projeção é uma coisa que é igual a academia. Se você parou de fazer academia, não fique esperando que seus músculos estarão ali aguardando você, porque não vai, né? Você vai ter uma perda muscular com toda certeza. Assim como acontece também no processo da projeção. Você vai ter perda da soltura energética, da soltura holochacral, o que facilitaria você ter fenômenos novamente, né? Então, depende muito da rotina que a pessoa coloca para ela, do investimento de tempo e de energia que ela está fazendo para que aquilo seja vivenciado, experimentado, né? Legal. É isso. Gustavo, você já falou, né? Mas a gente tem uma grande dúvida quando a gente começa a empreender, né? Que tipo de área a gente fica assim, será que é esse o caminho que eu tenho que ir? Né? Então, assim, eu estou querendo te fazer essa pergunta até para você orientar, passar a sua vivência para as pessoas que estão aí ouvindo, porque essa dúvida bateu em mim já, né? Então, qual caminho seguir no que se refere ao empreendedorismo? Por quê? Principalmente na questão do intermissivista, ele gosta de muitas coisas, né? Então, assim, a gente tenta evitar, na medida do possível, a questão do erro. Então, as pessoas podem como é que eu vou dizer, Dispersão? de incorrer na dispersão e aí também não empreende em nada porque não sabe para onde ir. E aí, o que você tem assim, aprendido em termos assim, será que essa é a minha ProEx? Será que é esse o caminho em termos de empreendedorismo que eu devo seguir? Qual que é a sua vivência? Legal. Segura aí de novo, que nós temos mais um. Eu avisei antes, Gustavo. Então a gente tem também um colunista estreante aí, tá? De empreender
Vamos lá, empreender de propósito. Esse é o nome da coluna, tá? Vamos lá. É o Marcos André. Olá, esse é o Minuto Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre alguns dados do empreendedorismo no Brasil. Global Entrepreneurship Monitor é um estudo global mantido por entidades ao redor do mundo, como o Banco Mundial, London Business School e no Brasil representado pelo Sebrae. De acordo com o estudo, 25% da população mundial está empreendendo, e no Brasil esse número sobe para 38% dos brasileiros, abrindo o próprio negócio. Segundo o estudo, 42% dos empreendimentos dirigidos por homens têm como principal objetivo construir riqueza, enquanto 53% das mulheres empreendedoras querem fazer a diferença no mundo. Pesquisa divulgada pelo portal Yahoo Finanças aponta que 59% dos jovens já desejam abrir a própria empresa. Entre os principais motivos, 34% dos jovens disseram que querem mudar o mundo e 32% querem ter uma vida mais equilibrada entre trabalho, lazer e bem-estar. Segundo dados do Sebrae, durante a pandemia, 46% dos empreendimentos com mais de 3 anos fecharam as portas. No entanto, houve um crescimento em 50% de novos empreendimentos. Estamos passando por um momento de transformação. Se durante as crises empresas fecharam, ao mesmo tempo novos empreendimentos surgem e com um novo mindset mais evolutivo. E você, o que acha do empreendedorismo? Faz parte dos que gostariam de empreender, mas ainda acha arriscado, ou assume sua autoliderança empreendedora para fazer a diferença no mundo através do empreendedorismo evolutivo? Eu sou Marcos André e esse foi o Minuto Empreender de Propósito. Se você quiser saber mais sobre o tema ou entrar em contato comigo, me segue no Instagram do Instituto Autogestão. Até a próxima! Eu achei sincrônico com a tua pergunta e eu botei lá. Mas vamos lá, Gustavo, tá contigo. Eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que essa coluna aí teve uma relação muito grande com a pergunta trazida ali pela Cris. Mas vamos lá. O que eu vejo alguns elementos aí que precisam ser avaliados, né? Primeiro deles, empreender do ponto de vista de negócios tem total a ver com a assunção de riscos. E quando a gente pensa em assumir riscos, a gente tem que pensar que a gente tem que abrir mão do medo de errar, né? Isso é muito importante. Eu contei aqui alguns casos de sucesso, mas houveram casos de insucessos também. Então, nem sempre são só acertos, né? A gente também vai errar e tem que lidar com muita tranquilidade com o erro, porque eu vejo que o erro para um empreendedor na verdade, é uma oportunidade de aprender, né? Uma oportunidade de aprendizado. Você olha para aquilo que não deu certo e pensa, o que eu aprendi com isso? O que eu vou acertar da próxima vez? E assim, olhar para frente. Agora, em termos de escolhas, o que eu penso hoje que me ajuda muito é o processo parapsíquico, né? Tem uma técnica que eu me lembro que eu aprendi isso num curso de 40 manobras do professor Mário Oliveira, da instituição ACIP, que é a técnica da visualização parapsíquica. E o que eu comecei a assimilar, a entender com esse processo ali da técnica? Que quando eu trazia aquele projeto na tela mental, eu jogava energia naquilo. E você sentia quando aquilo tinha vazão, que fazia sentido colocar energia naquilo. Você percebe. E quando você trazia a ideia, o projeto na cabeça, e você percebia que aquilo era vazio, que aquilo não prosperaria, entende? Porque não tinha um fluxo energético ali apoiando aquilo. Eu posso trazer para você algumas ideias de negócios, por exemplo, que eu poderia facilmente ter hoje. Eu poderia ter agência de marketing, consultoria de vendas, consultoria nessa área de... São coisas que eu já pensei em ter, mas eu optei por não ter. Por quê? Não porque eu não tenho conhecimento nessa área. Pelo contrário, eu tenho muito conhecimento nessa área, mas é o tipo de negócio que eu escolho não ter. Então, a gente também tem que saber identificar aquilo que não é mais para você, aquilo que não faz parte mais daquilo que você quer para você no dia de hoje, né? Então, eu acho que escolher o que você não quer mais é tão importante quanto escolher o que você quer. Agora, o que você quer, eu penso que precisa ter um olhar de eu quero isso por qual motivo, qual é o propósito? Aí está ligado lá com a coluna, né? Qual é o propósito de eu querer isso? É apenas o viés financeiro ou através desse empreendimento, desse projeto,
eu estou vislumbrando ali uma oportunidade assistencial, evolutiva, que vai me desenvolver enquanto empreendedor e também vai ajudar outras pessoas. Então, são questionamentos como esses que são importantes da gente trazer para o nosso dia a dia para poder tomar essas decisões. Não é fácil, eu concordo com você, porque hoje em dia a gente vive eu digo que é um excesso de oportunidades, né? A gente tem muitas oportunidades ao ponto de ter que escolher, e quando a gente tem muitas opções de escolha, a gente trava. E aí a gente não escolhe nenhuma nem outra direito. Mas o caminho é ter essa clareza de o que você quer para você no dia a dia, o que o empreendedor ali quer para ele seguir adiante. Uma coisa que eu vejo que funciona muito também é, eu me vejo fazendo isso nos próximos 5 anos. Era isso que eu ia falar. Isso, essa construção do futuro é muito importante, porque às vezes nessa técnica que eu comentei da visualização parapsíquica, quando você joga energia ali naquele projeto para os próximos 4, 5 anos, você olha e fala, não é isso que eu quero. Isso pode ser feito até numa carreira profissional, não precisa ser só no empreendimento, né? Era isso que eu ia falar, Gustavo. Sabe o que acontece? Eu não conheço eu já ouvi falar da técnica, não apliquei. Mas inconscientemente eu fiz um pouquinho do que seria isso, porque eu lembro que eu inventei de estudar uma outra carreira e aí eu tive que começar a fazer o estágio, né? Mas é porque para mim era tudo assim, né? Ah, não, mas aí quando eu terminar essa faculdade eu vou fazer o concurso e eu vou passar, então, né? Na teoria. Então, quando eu comecei a experimentar, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a ver que aquilo não era para mim. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha feito uma escolha errada. Mas isso aconteceu mais de uma vez, então se visualiza naquilo que você está fazendo, projeta. E não é essa técnica que você falou, né? Mas, de certa forma, funcionou para mim. E aí hoje eu já consigo, mais ou menos, detectar se eu estou no caminho certo ou não. Mas essa técnica que você falou do 40 manobras, já anotei aqui. Isso, você vai ver que exercitá-la vai começar a te trazer ali algumas experiências interessantes, e aí isso pode ser construído, esse aprendizado de quando que algumas percepções dentro da aplicação dessa técnica quer te dizer uma coisa ou quando quer te dizer outra coisa. Você vai começando a desenvolver essas sinaléticas aí que vão te servindo ali de bússola, né, de orientação mesmo de qual caminho seguir. Ô Gustavo, agora uma pergunta relacionada ao que a gente estava falando agora, que você estava falando, as bioenergias e os negócios, né? Como é que você tem aplicado? Porque é inevitável, né? A gente está aí, a gente já tem um certo nível de conhecimento, você vai estar fazendo assimilações simpáticas toda hora, desassimilações. Você tem alguma, vamos dizer, casuística ou até alguma recomendação para as pessoas que estão nos assistindo aí? Olha, o que eu vejo na prática é o seguinte: a nossa responsabilidade só aumenta, né, quando a gente atua ali como um epicentro de um projeto, né? Você, quando chega com as energias desorganizadas, descuidadas dentro daquele ambiente, naturalmente você gera uma entropia, você não contribui de forma positiva. E o contrário também é verdadeiro, quando você chega sendo um epicentro, trazendo lucidez, trazendo desassédio ali pela sua presença dentro daquele ambiente, as pessoas se sentem melhor, as pessoas querem estar mais perto de você, as pessoas se sentem bem dentro da empresa, então você cria um ambiente acolhedor ali que acaba sendo muito positivo, né, para o próprio desenvolvimento da empresa. Mas eu vejo que a responsabilidade nossa é muito grande para você não cultivar aquele tipo de empresa onde você entra e sinta aquele padrão pesado, aquele ambiente assim que você não se sinta bem ali dentro. Acho que isso já fica incompatível com aquilo que a gente, né, pode ter no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que hoje buscar cada vez mais ter ambientes onde as bioenergias estejam saudáveis,
ao ponto de que aquele ambiente sirva com esse propósito evolutivo, né? Senão fica incoerente também a gente trazer isso para um viés evolutivo, sendo que a própria empresa estaria toda bagunçada, né, do ponto de vista energético. Ela não vai conseguir cumprir a missão dela, né? Se ela tiver uma Sim. missão evolutiva, tiver bagunçada, não vai rolar, né? Agora, eu não sei se vocês perceberam ali, na coluna do Marcos André, que a maior parte dos jovens, eles têm uma intenção de mudar o mundo, né? E o que a gente poderia comentar? Porque, assim, querendo ou não, esse vídeo aí vai atingir outras pessoas, né? Além das que estão agora ao vivo aí, talvez alguns jovens desses aí que queiram mudar o mundo, né? Talvez a forma deles mudar o mundo coincida com a nossa, talvez não, mas o que a gente poderia contribuir para eles, né? Olha, é cada vez mais percebido que as gerações novas, né, na área de gestão de pessoas, a gente chama da geração millennium, geração Z, que está chegando agora, você percebe uma mentalidade diferente, mais voltada para o processo do empreendedorismo. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu digo o seguinte: empreendedorismo por si só não é uma coisa que pode ser positivo, né? Se a gente olhar no passado, nós tivemos empreendedores que criaram uma bomba atômica. A gente olha e fala, poxa, o cara usou de toda a bagagem, toda a experiência, toda a inteligência que ele tinha para criar algo totalmente patológico, negativo para o planeta, né? Hoje a gente vive refém de uma ameaça dessa o tempo todo. Do outro lado, existem empreendedores que criaram tecnologias, criaram coisas que são muito construtivas para o nosso planeta, né? Se a gente pegar aí o surgimento da internet, o surgimento dos dispositivos móveis, olha como era o planeta Terra antes disso e depois disso. Então, são exemplos de que empreendimentos pensados de forma positiva, construtiva, eles trazem grandes progressos para a humanidade, né? Então, eu vejo que o jovem pensar nisso, né, de querer ter o próprio negócio, é muito importante, desde que haja também um pensamento que seja pautado em valores, que seja pautado em propósitos sadios, propósitos evolutivos mesmo, né, para a própria pessoa e para a sociedade de uma forma geral. Então, é por aí. Gustavo, às vezes eu penso assim, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E eu fico pensando, será que no futuro todos nós seremos empreendedores de alguma forma, todos? Porque a gente sabe que a tendência é as empresas acabarem com o regime de trabalho seletista. A gente sabe que muita coisa vai mudar, isso já está se tornando coisa do passado, né? E aí, o que você vislumbra aí? Eu penso que sim, tá? Por que eu penso que sim? Porque eu penso que com a evolução natural das consciências, o primeiro grande empreendimento que a pessoa vai ter na vida chama-se ProExis, Programação Existencial. Quando ela vem para essa vida intrafísica, ela tem um grande projeto ali que ela precisa materializar. E esse projeto de vida, né, essa programação existencial, vai fazer com que essa consciência tenha que desenvolver traços conscienciais ali para que ela materialize aquilo, né? Então, naturalmente, você, quando começa a dominar um pouco mais esses traços, né, você começa a ter mais autoconfiança, você começa a ser uma pessoa com mais capacidade de realização, de acabativa, você, consequentemente, você vai começar a usar isso na vida profissional e vai levar isso para o viés empreendedor. Você vai começar a ser uma pessoa que gosta de resolver problemas. E uma pessoa que gosta de resolver problemas, naturalmente é uma pessoa que se torna um grande empreendedor. Então eu vejo por aí. Eu acho que tem tudo a ver, sim. E estamos... eu vejo que o desenvolvimento do processo do empreendedorismo tem muito a ver também com
a condição da pessoa ali de colocar em prática os seus projetos pessoais também, as suas conquistas evolutivas, né? Então é isso. Aqui dentro da especialidade da liderologia, a gente estuda muito. O processo começa muito, né, também com assumir a autoliderança, que em outras palavras, é assumir quem eu sou, a rédea da minha vida, né? Que quem é responsável pela minha ProEx, né? Pela minha programação existencial, sou eu mesmo, não é outro. Não adianta eu chorar, mingar ou espernear, porque é comigo mesmo, né? Mas a gente não está sozinho, tem os amigos, né? Que estão junto conosco nessa jornada. Tem os amiguex também, os amigos extrafísicos. Tem a galera, né? E a gente pode ir junto, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Gustavo. O Gustavo Pimentel nessa vida é uma consciência única. Ele é único, não tem outro igual. O que que tu acha que é a tua contribuição assim única para o processo do empreendimentos, do empreendedorismo evolutivo? O que o Gustavo... O que você acha? Você nos ajuda? Eu já vi um monte de coisa, mas para o pessoal aí, fala para nós. Cara, eu penso muito hoje na questão da reeducação, da educação, sabe? De começar a trazer essa questão com um olhar um pouco diferente, com um olhar mais maduro, né? Com um olhar mais construtivo do ponto de vista evolutivo. Eu me vejo como uma mini peça aí atuando para ajudar nesse processo de certa forma, de reurbanização, né, de ser alguém ajudando na organização dessa bagunça evolutiva que a gente tem hoje no nosso planeta. Muito legal. Gente, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live de hoje, mas não acabou ainda. Calma aí, tá? Porque a gente tem mais umas coisinhas aqui. Antes das considerações finais do Gustavo, eu vou passar aqui para vocês a coluna do Clube do Livro. Segura aí. Você gosta de ler? E que tal participar de um Clube do Livro sob o viés da liderança? Explorar o que os autores escrevem sobre liderança e debater sobre essas questões? Em breve estaremos divulgando sugestões de livros para juntos debatermos sobre o que é ser líder, o que é liderar e mais, como desenvolver um estilo de liderança evolutiva que caminha para um processo de coliderança. Aqui, no Conversa de Sexta, estaremos divulgando sobre o Clube do Livro, mais um projeto da Liderare. Você já pensou em dar um nome para o Clube do Livro, mais um projeto da Liderare? Que tal ajudar a escolher este nome? Gustavo, a gente queria saber as tuas considerações finais. Legal. Bom, primeiro agradecer aí pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa temática que para mim é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto, eu gosto de estudar sobre esse assunto. Eu acho que estar aqui falando sobre isso é um grande prazer aí poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, do meu laboratório aqui. Espero que essas colocações sirvam de reflexões aí para quem está nos acompanhando, né? Começar a pensar em empreendimentos evolutivos, empresas com esse viés mais evolutivo, começar a pensar num viés mais multidimensional, multiexistencial, né? Pensando que empresas podem atravessar gerações, né? E a gente pode deixar legados aí, que são legados evolutivos para uma história dentro da humanidade. Então, eu vejo que o empreendedorismo nos proporciona, né, empreendedorismo evolutivo nos proporciona muitas oportunidades de se inserir dentro de muitas frentes de trabalho assistencial, que pode ser muito construtivo para o grupo como um todo, para a sociedade intrafísica de uma forma geral, como também para a gente, né? A hora que você se lança nessa chapa quente aí de assumir desafios, projetos, o primeiro
que ganha com isso é a gente mesmo. A gente se desenvolve, a gente aprende muita coisa. Então, é isso. Eu deixo aí a sugestão a todos, né, de não tenham medo de errar, se lancem em desafios evolutivos, abracem oportunidades que apareçam, porque errar faz parte da nossa estrada, da nossa jornada aí, e a gente tem mais é que olhar que a gente está aprendendo com tudo isso, né? Então, é isso. Isso aí, a gente agradece muito o Gustavo por vir hoje aqui conosco, a gente agradece a audiência aí, o pessoal que participou via redes sociais, via YouTube. E, Cris, isso aí, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, Gustavo? E tá convidado, hein, Gustavo, para voltar, hein? Assunto é que Vamos não lá. falta aqui. Vamos sim. O Contem pessoal está comigo aí. querendo, o pessoal tá querendo aprender a receita aí e achar o pote de ouro no final do arco-íris. Isso aí. Então, tá Tá bom. bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Sigam a gente nas redes sociais. Sexta que vem tem mais, tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até logo. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.